Olá, galera do primeiro ano do ensino médio. A nossa videoaula de hoje na apostila de português das páginas 31 a 37. O conteúdo mais específico agora é sobre texto. O que é texto? O texto, tudo que se refere a texto, e aí a gente vê que existem diversos tipos de textos, e é isso que nós vamos estudar. O texto ele é uma mensagem verbal ou não verbal. Eu posso ter um texto somente de palavras, um texto somente de imagem, ou ainda, como já vimos no capítulo anterior, um misto, onde eu tenho palavras e imagens. Muito bem. Só que essa mensagem através de palavras e imagens, ou só palavras, elas devem ser harmônicas e coerentes, obviamente. Ou seja, não é um aglomerado somente de palavras, elas precisam estar em harmonia e elas precisam, obviamente, ter coerência para ter sentido, para que você, leitor, possa entender o que foi escrito. Não é somente, então, aglomerar, juntar palavras. Do nada, a gente sempre tem que pensar, como a prof já sempre falou, que o que eu escrevo, eu não posso ser egoísta a ponto de pensar que só eu devo entender e só eu tenho que entender. Porque não escrevemos somente para nós, escrevemos para alguém, escrevemos para um leitor. Portanto, eu tenho que entender, ter sabedoria que esse leitor tem e deve entender o que eu estou passando, o que eu estou explicando, o que eu estou escrevendo, entender o meu texto, independente de sua escolaridade, certo? E aí, ele sendo harmônico, coerente, obviamente eu tenho uma unidade significativa. Isso é unidade significativa, tá? Não é apenas um conjunto de semântica, de sintaxe, de saber juntar essas palavras, mas sim ter cuidado para quem eu estou escrevendo, o público, o leitor, entender o meu texto, uma unidade significativa, uma unidade de sentido. Isso está lá na página 34. Mais à frente, na página 36, nós vamos ter a tipologia textual. Aí agora sim, a gente entendendo isso, a gente observa que existem diferentes tipos de textos e cada um recebe um nome. Gêneros textuais são muitos. A carta do leitor é um gênero, blog é um gênero, sermão é um gênero, resenha, crônica, conto, anúncio institucional, recado, bilhete, convite, e-mail, tudo isso são gêneros textuais. Dentro disso, nós vamos para os tipos textuais, uma sequência discursiva que o leitor deve então saber em quais se encaixam. Dentro dessa tipologia, nós temos um texto descritivo, narrativo, argumentativo, dialogal, explicativo e injuntivo, que está na página 36 e 37 da apostila de vocês. Então vejam bem, o que é um texto descritivo? Obviamente, porque vem de descrição, que vai descrever alguém ou alguma coisa. Muito simples, usa de características, né, para descrever. O narrativo, porque vai narrar, porque vai contar um fato, contar uma história simples. Argumentativo, a nossa redação, dissertação argumentativa, porque você vai expor uma ideia, uma tese e vai usar de argumentos para defender a sua tese, por isso que ele é argumentativo. Dialogal ou conversacional, porque introduz diálogos, introduz conversa entre os personagens. Explicativo, porque está fazendo referência a algo
que acontece algo verídico, algo que traz uma informação, algo que traz um conhecimento, por isso ele é explicativo. E o injuntivo, por fim, injuntivo porque tem a função de te orientar sobre determinada coisa. Por exemplo, manual de TV, manual da televisão vai te instruir, né? Orientar como você deve instalar, por exemplo. A bula de remédio é injuntiva, uma receita de bolo é injuntiva, certo? Como se faz para realizar um determinado procedimento. Aí vocês me perguntam, prof, mas todo texto vai se encaixar obrigatoriamente dentro de dentro de uma tipologia dessa? Não necessariamente. Há textos que são únicos e exclusivos de uma determinada tipologia, como, por exemplo, a bula de remédio. Ela é injuntiva, ela está te orientando passo a passo o que você deve fazer. Porém, contudo, todavia, no entanto, há textos que possuem mais de uma tipologia. Por exemplo, eu posso fazer uma narração, eu posso ter descrição nessa história, porque eu posso descrever os meus personagens, as ações, e eu posso ter a conversa entre esses personagens. Então, eu tenho narrativo, descritivo e dialogal. Mas sempre vai ter o predomínio de uma tipologia, tá? Então, pode ter textos com mais de uma tipologia, porém, há o predomínio de uma. Então, por exemplo, você pode argumentar, o texto é narrativo, com dialogal, porém, predomina o narrativo, porém, predomina o descritivo, tá? Vocês podem responder dessa forma. Muito bem, gente. Assim vocês já podem ler e resolver os exercícios ali da página 36, 37, lá na página 38, certo? Até a próxima aula com mais dicas, mais aulinhas da Prof. Adri. Um beijo e um queijo.